Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Maria Silvério, Arthur, Lucas Gabriel, Giovana, Diego, Priscila, Yander. Esperar um pouquinho, a gente começa a aula, como sempre. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que está sendo a semana? Vocês não querem? Ah, bom dia, Letícia. Tudo bem? Vocês não querem conversar? Estão na cama? Ou já estão trabalhando aí em casa? Ou sei lá onde? Pois é, né? Você já está trabalhando, Letícia? Ah, imagino. Esperar só mais 2 minutinhos, a gente começa. Tem uma... Tenho duas propostas para fazer para vocês, assim, não sei se vocês vão aceitar, mas são boas. Acho que é só uma proposta. Para quem quiser acompanhar, hoje a gente começa o capítulo 8. Se chamou Nordeste sob domínio holandês. Está na apostila 6, página 78. Esse capítulo vai ser necessário 2 aulas sobre ele, viu? Mas ela é muito interessante. Garanto para vocês que vai ter uma discussão assim, legal. Vamos começar a aula então? Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que a semana esteja sendo boa. Desejo a vocês um ótimo dia. Amanhã nós temos outra aula sobre esse mesmo capítulo. E eu queria começar a aula com uma dica, que é uma sugestão. Vocês estão tendo aulas de produção de texto, tipo redação? Não. Não, Maria Emília? Zena Letícia, sim. Mas vocês, assim,
eu imagino que vocês saibam a importância que tem escrever uma redação para uma prova como o Enem. Uma boa nota no Enem, por exemplo, se deve muito a uma redação. E uma das grandes dificuldades dos... Ah, entendi. Obrigado, Paulo. E uma das grandes questões que mais tomam tempo, em média, chega a ser 20, 30 minutos, tem gente que trava, é a introdução. Então, virou moda nos últimos 6 anos, 5 anos, principalmente com influenciadores no YouTube ou no Instagram, começarem a bolar modelos de redações. Vocês já devem ter visto isso. E eu estava lendo um artigo e achei uma introdução que eu acho que dá para encaixar em qualquer tipo de tema. E aí eu queria, bom, caso vocês queiram, né, mostrar ela para vocês, tirar uns 5 minutinhos da aula, e aí vocês printam a tela ou baixam a imagem, se estiver pelo computador, e guardem ela, e vão sempre usando. Há 2 anos que eu já venho fazendo isso no SESI. Quando chega nos últimos... agora houve o adiamento da prova, né? Mas quando faltava, assim, 2 semanas para a prova do Enem, eu trazia para a sala, parava de dar aula de história e escrevia um modelo de prova no quadro e discutia, os alunos decoravam e só mudavam aonde podiam mudar, e aí cada um acrescenta a sua própria criatividade. E a maioria dos alunos que conseguiu decorar tirou nota acima de 850, até mesmo aqueles que não escreviam nada. Professor, mas isso é uma malandragem. Não, isso não é uma malandragem, isso é uma estratégia. Se você for em qualquer cursinho, todos os cursinhos caros, escolas caras estão fazendo isso. Aí você fica com esse código de honra seu e aí você não passa. Na verdade, é uma estratégia. Temos que lembrar que o Enem é uma etapa, é um desafio e vocês têm que traçar as suas estratégias. Bom, vocês querem ver essa paradinha? Querem que eu explique ela ou querem ir direto para a aula de história? Massa. Então, eu vou espelhar ela aqui e aí eu explico direitinho. Não, esse aqui não. Desculpa. Bom, vocês estão vendo uma imagem de um parágrafo? Daqui não dá para ler o que vocês estão falando, viu? Preciso ouvir vocês. Só um sim já tá bom. Conversa comigo. Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Printa essa tela e copia ela. Aqui, o texto está assim. Morriam nas ruas, nas lavouras e nas casas, de dia e de noite, indiferentemente, não como homens, mas quase como animais, vírgula. Escreveu Boccaccio no clássico O Decameron, acerca da chegada da peste negra à Florença em 1348. Quase 7 séculos depois, nos perguntamos como é possível que, diante reticências. Qual que é a minha dica para vocês? Prestem bastante atenção nisso. Eu sei que está cedo, alguns ainda estão começando a engrenar aí, outros já estão no batente, às vezes não dá para concentrar porque já está trabalhando. Mas, por favor, tira um tempinho para prestar bastante atenção nisso aqui. Qual que é a minha dica para vocês? Vocês não vão usar esse modelo. Não é isso que eu quero. Vocês vão escrever no papel depois e vão guardar com carinho e vão colocar assim, primeiro, reticências, perdão, abre aspas, fecha aspas e dá um espaço entre essas aspas. Francisca, eu não estou entendendo. Só me ouve que depois você vai entender. Então, você vai colocar num papel assim, aspas, dá um espacinho, outra aspas, coloca uma vírgula.
E aí você vai colocar assim, escreveu, aí coloca reticências, no clássico, reticências, vírgula, acerca, reticências, em reticências. Eu vou repetir isso aqui. Aspas, dá um espaço, aspas. Pode ser esse espaço reticências. Professor, repete. A última vez. Aspas, reticências, aspas, vírgula, escreveu. Reticências, no clássico, reticências, vírgula, acerca da ou do, reticências, em, aí você coloca entre parênteses, ano da obra, fecha parênteses, ponto. Aí coloca assim, quase, reticências, depois, vírgula. Nos perguntamos como é possível que, vírgula, diante, reticências. O que eu estou oferecendo para vocês? Depois, vocês vão entrar na internet, quando estiver mais próximo e tal, quando alguém passar uma redação para vocês, e vão procurar trechos, pensamentos. E dentro da reticência, você vai pôr um pensamento que te agrada e que tenha relação com o tema. Aí tem lá o nome do autor. Aí você vai colocar, escreveu fulano de tal. No clássico, pega a obra que esse cara escreveu. Essa obra está falando do quê? Acerca do quê? Das queimadas, da crise sanitária, da falta de saúde pública. E quando é que ele escreveu o livro? Entanto, ponto. Você acaba de ter a melhor de todas as introduções. Depois que você decorar isso, vai ficar muito rápido. Você vai fazer uma introdução em 2, 3 minutinhos. Aí, o ano, aqui que vai exigir um pouquinho de pensamento seu. Vamos supor que o ano seja 1600. Vamos supor que o ano seja 1700. Vamos supor que o ano seja 1850, 1964. Você vai calcular a distância desse ano até o ano que você está. E aí você vai colocar quase, sei lá, 4 séculos. Ou 4 décadas. Ou, sei lá, quase 10 anos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível que, diante, aí você coloca o problema que você tem que solucionar, diante dos desafios para solucionar o problema do aborto na sociedade brasileira, diante dos desafios para solucionar o problema da violência na sociedade brasileira. E é isso. Vou interromper aqui. Pegará a ideia da dica? Conversa comigo. Se você já está no 12, estou no 12. Tem que estar animado. Eu só preciso que vocês me digam se entenderam a minha proposta. Sim, professor. Ótimo. Sabe lá no ensino infantil, no ensino fundamental, era muito comum, ainda tem alguns professores que passam isso, principalmente de línguas estrangeiras. Tem aquela atividade onde há os espaços em branco para completar. É uma boa proposta, Giovana. Para completar, a gente chama isso de questão esqueleto. Há um esqueleto e você vai completando. Qual que é a minha dica para vocês? Eu sei que eu sou professor de história, mas eu dou aula de redação. E confie em mim, mesmo a gente não tendo muita proximidade e tal. Faz isso, decora um modelo, ou melhor dizendo, decora um esqueleto de redação e deixa os espaços em brancos para as propostas que vierem, que aí você só encaixa. Mais para frente, eu vou ensinar vocês a tirar argumentos da própria coletânea sem a correção saber que você está tirando da própria coletânea. Então, decorando o esqueleto e tendo uma coletânea,
você praticamente vai tirar uma nota 800, 850 com uma boa estratégia. Garanto para vocês. Tranquilos? Vamos começar a aula, então? Um bom dia para quem chegou depois. Quem não pegou essa explicação? Sim, Maria Emília. Justamente isso que eu estou falando. A Maria Emília usou outra expressão. Ela falou assim, tem o método da redação coringa também. É isso. Você vai ter uma carta na manga que ela pode ser usada com qualquer tema. Então, se você estiver jogando lá, sei lá, cacheta, e precisa de uma carta X e vem o Coringa, você pode trocar ela pelo Coringa. Ou seja, o Coringa é aquela carta que serve em qualquer momento. Ou, mudando para a redação, é aquela estratégia que vai se encaixar em qualquer temática. Essa é a sacada. Bora começar a aula. Nós estamos no capítulo 8, o Nordeste sob domínio holandês. Eu começo a aula fazendo uma pergunta. O que é intolerância religiosa? Eu entendi a pergunta, professor. Maria Emília, o que é intolerância religiosa? O que é uma pessoa intolerante para você? Olha, tipo assim, intolerância religiosa, né? Mais ou menos quando aquela pessoa ela só se caracteriza pela sua vontade, os seus conhecimentos com a sua religião. Ela não quer reconhecer a outra, ela não quer diferenciar ou respeitar a crença. Perfeito. E a Letícia concorda com você. Não aceitar a opinião ou a cultura do outro. Corretíssimo. Quem não pegou, eu vou repetir. Intolerância vem de uma palavra de não haver tolerância, ou seja, respeito. Isso pressupõe um desconhecimento ou um pré-conceito formado antes mesmo de conhecer. Então, olha, determinadas características já fala que, não, isso não presta, desculpa a expressão, isso é macumba, isso é do capeta, isso é do Satanás e tal, não sei o quê. Sendo que a pessoa não sabe nem do que se trata. Cria uma redoma, uma bolha, um escudo, de tal forma que isso inviabiliza o diálogo. Não há diálogo na intolerância. E a intolerância religiosa é motivo de muitos conflitos pelo mundo todo. Alguém consegue me citar um exemplo de conflito que começou lá no Antigo Testamento, mais ou menos, há quase 3.200 anos antes de há 1.200 anos antes de Cristo, mais ou menos, e que está presente na sociedade mundial até hoje? Ou outros exemplos de intolerância religiosa? Professor, esses dias eu tava vendo que teve uma rede social que excluiu todos os perfis e vídeos e qualquer coisa que tem relacionado ao candomblé por conta que acham uma coisa assim que, tipo assim, destrize, sabe? De o quê? Tipo assim, que ele é totalmente contra do que a rede social quer mostrar pro povo. Entendi. Essa expressão que você usou, Letícia, qual que é? Distinguir, acho que é assim que fala. Ah, ok. Eu achei que era uma expressão assim da internet. Distinguir, né? É. Ótimo. Concordo com você. Eu não vi isso, mas assim, essa matriz de religião africanas é uma das que mais sofrem discriminação e preconceito no Brasil, sem sombra de dúvidas. A Natália Caroline deu uma sugestão ali, o conflito entre Israel e Palestina. Sem sombra de dúvida, esse é o conflito mais longo na história humana e que o núcleo do problema é a intolerância religiosa dos israelitas que não aceitam os árabes palestinos terem acesso
a Jerusalém. Então, há um conflito aí histórico que remonta lá aos hebreus, aos povos que viviam naquela região próxima ao mar Mediterrâneo e ao Rio Jordão, né? Um dia eu ainda vou dar aula disso para vocês. Esse é um dos temas das próximas aulas dos terceiros anos. Por que eu estou falando de intolerância religiosa? Nós estamos falando de Brasil colônia. E há vários aspectos sobre a história do Brasil, principalmente lá em 1500, 1600, ou seja, século XVI, século XVII, século XVIII, quando acaba o Brasil colônia, em 1822, com a independência, entre aspas, do Brasil. E aí a pergunta que eu lanço para vocês é, durante o período colonial, havia intolerância religiosa? Pergunta. Outra pergunta. Havia supremacia de apenas um tipo de religião? Qual que era a matriz religiosa que predominava no Brasil colônia? Catolicismo. Perfeito. Mas havia aqui dentro do Brasil, e aí é outra pergunta, duas perguntas. Já tinha ocorrido a Reforma Protestante, não é verdade? E, se é verdade, havia aqui dentro do Brasil integrantes do protestantismo? Essa é outra pergunta. Quero deixar uma dica de um romance. Ele já foi tema do vestibular da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, da USP, que é o Desmundo. Virou um filme, o Desmundo. Conta a história dos caras que vieram para colonizar o Brasil e aí mostra algumas questões de conflito com os indígenas, os colonizadores, mas também mostra uma questão religiosa lá, envolvendo católicos e judeus. Os novos judeus. Era muito comum judeus virem para o Brasil escondidos e os caras não tinham liberdade para a congregação ou para a sua crença. Lembrando que há 3 religiões monoteístas. A primeira de todas, judaísmo. Do judaísmo surge o cristianismo. E depois o islamismo, que mescla aspectos do judaísmo e do cristianismo e outras religiões animalistas que tinha ali na Arábia Saudita, que na época não se chamava Arábia, a região ali dos desertos e tal, norte da África e Oriente Médio em geral. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Por que essa reflexão inicial? A apostila de vocês começa mostrando essa reflexão sobre a intolerância religiosa. Por quê? Porque os holandeses, quando dominarem a região do Nordeste, vão ser a metrópole, vão ser a colonização, vão ser o domínio que vai deixar haver uma tolerância religiosa tanto ao protestantismo quanto ao judaísmo. E isso causa mudanças. Se a gente for pegar o nome das igrejas de cada religião, nós temos aí a mesquita, que é a igreja do islamismo. Nós temos a sinagoga, que é a igreja do judaísmo. E nós temos a igreja, que é a igreja do cristianismo. Assim, eu sei que a piada é boba, mas é porque eu sou bobo assim e tal. Mas o fato é que a primeira sinagoga a ser construída no Brasil foi construída em Maurícia, que é a cidade nova de Recife, que ainda está preservada até hoje, que é um núcleo de judeus, que ainda é próspero hoje no Brasil. Deixa eu só fazer uma provocação para vocês, para jogar outra reflexão. Eu sempre gosto de fazer isso. Pensa num judeu. Eu acho que você deve estar puxando na sua mente imagens de campos de concentração. Eu vou arriscar pensar em alguns filmes.
O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, o Magneto no filme X-Men First Class, quando ele é levado para o campo de concentração e os pais dele morrem. Pensa num judeu no Oriente Médio. Vou te fazer uma provocação. A cor de pele que veio à sua mente foi branca. Verdade ou verdade? Sabia que, de acordo com Silvio Almeida, que é hoje um dos maiores intelectuais no movimento negro, e é autor de um best-seller aí, chamado Racismo Estrutural, o brasileiro, por causa do racismo estrutural, embranquece a pele do judeu, quando, na verdade, o judeu do Oriente Médio, ele é pardo. Ele está mais próximo do negro do que do branco. O modelo que ficou na cabecinha da gente já é a prova para o Silvio Almeida desse racismo. E é muito interessante quando eu faço esse teste com as pessoas, como quase todo mundo imagina o judeu sempre como um branco. Porque se cristalizou, se cimentou na mente das pessoas uma única imagem do judeu, sendo que há judeus brancos, pretos, pardos e assim por diante. Bom, o Brasil sempre foi alvo de invasões. Franceses chegaram a dominar o Rio de Janeiro durante um período, ficou chamada de França Antártida. Olha que engraçado, eles achavam que a região do Rio de Janeiro estava próxima ao Polo Glacial Sul, ou seja, Antártida, e deram o nome de França Antártida. Depois esses caras foram derrotados, houve invasões de espanhóis, de franceses, mais uma vez, na região do Maranhão, de holandeses tentaram, mas eles vão conseguir, os holandeses, durante um período da nossa história. Mas para a gente chegar a entender isso, a gente precisa entender um conteúdo que cai demais no Enem, que se chama União Ibérica. E é um tema muito massa, porque tem uma reflexão muito atual sobre isso. Vamos lá tentar entender esse conteúdo. Se vocês não entenderem, me perguntem que eu repito quantas vezes for necessário. Puxa na mente de vocês a imagem que vocês têm do mapa da Europa. Todo mundo sabe o que é a Península Ibérica. Professor, eu não sei. Parece uma cabeça de um dinossauro, que na verdade é uma parte do mapa da Europa, que adentra o Oceano Atlântico. Ali temos duas grandes potências dos séculos XV e XVI. Estou falando de Espanha e Portugal. Não por acaso, Portugal tem uma relação com o Brasil. Qual relação é essa? Metrópole e colônia. Como é que se traduz isso? Numa expressão chamada pacto colonial. Aqui não temos novidade, tudo isso já falamos. O que eu quero que vocês se concentrem? Portugal era um país católico. A Espanha, por sua vez, era um país ultracatólico. Quem era o rei da Espanha na época era um cara chamado Filipe II. Isso está na apostila de vocês, mas não com esses detalhes. Esse cara defendia a conversão da Europa inteira ao catolicismo. Ele era extremamente intolerante em termos religiosos. A Espanha, por essa época, dominava uma região chamada Países Baixos. Vou citar atualmente países que antes faziam parte do que se chamava de Países Baixos. Bélgica,
Holanda e o norte da França. Uma parte dos países nórdicos também, mas principalmente, professor, países nórdicos? Estou falando de Dinamarca, Suécia, mas eu quero que vocês fiquem na mente. Países Baixos, atualmente, seria Holanda e Bélgica. Mas nos Países Baixos, foram os países que primeiro realizaram qual reforma? A reforma protestante. Então já surge um problema. Nós vamos ter uma perseguição aos protestantes pela Espanha nos Países Baixos. Isso vai gerar atritos. A Espanha dominava tanto religiosamente, quanto politicamente, quanto economicamente, ou seja, comercialmente, os Países Baixos. Até que os países começam a se organizar para lutar por independência e vão conquistar a independência em batalhas. Então, eles vão se tornar livres. Vamos ver se a memória de vocês está legal. Professor, esse conteúdo parece interessante, mas tem muita informação. Sim, por isso que eu falei que são 2 aulas. Pensa nas aulas que eu ministrei para vocês, falando sobre a produção de açúcar no Brasil. 2 perguntas. Onde é que eram feitos os engenhos que vinham para o Brasil? Ponto de interrogação. Onde é que era feito o refino do açúcar mascavo que saía do Brasil e ia para a Europa? Ponto de interrogação. É um único país. Qual país é esse? Um bom chute, Otávio, mas não é a Suécia. Também não. Vocês não podem esquecer disso. Falei, claro que eu falei. Conversa comigo. Perfeito, Júlia. Perfeito. Obrigado. Holanda. Olha que massa. A Holanda dominava a tecnologia de produção e refino de cana-de-açúcar. Se você já foi em alguma fazenda dessas antigas ou visitou algum museu, sei lá, você foi em Pirenópolis, viu uma cidadezinha colonial, viu um mojolo, viu uma roda d'água, viu a produção de cachaça, de rapadura, todos aqueles instrumentos não eram produzidos no Brasil, não eram produzidos em Portugal, eram produzidos na Holanda. Francisco, mas parece muito simples para estar com toda essa pompa. Ai, mas os caras eram atrasados. Não é que eram atrasados, é porque cada país se especializou numa determinada questão. Então havia uma certa divisão social do trabalho entre os países. Depois, quando houver a revolução e, na verdade, a restauração monárquica em Portugal, Dom João IV vai investir nisso, acabando com essa dependência. Só que vai começar outra dependência com a Inglaterra. Mas isso é outra história para uma outra aula. Sai de uma mão e para em outra. Ou como dizem, sai de uma garra para parar em outra garra. Mas não é a questão agora. O que eu quero que fique na mente de vocês. Pensa num triângulo envolvendo Brasil, Portugal, Holanda. Brasil, produção de cana-de-açúcar, tabaco, ou seja, fumo, e questão escrava, tráfico negreiro. Então, vou repetir. Pensa num triângulo, Brasil, Portugal, Holanda. Vou repetir para nunca mais esquecer. Pensa num triângulo, Brasil, Portugal, Holanda. Brasil, produção de cana-de-açúcar, produção de tabaco e cachaça e tráfico negreiro. Portugal, metrópole, bens manufaturados, tráfico negreiro. Holanda, refino de açúcar, produção de engenhos,
Se você quiser usar uma expressão mais chique, mais inteligente, você pode colocar assim: desenvolvimento de tecnologia para a produção de cana-de-açúcar. Não fique achando que tecnologia é só eletrônicos. O desenvolvimento da roda lá atrás foi tecnologia. Um cara que pega uma folha para se proteger do sol é um tipo de tecnologia. Mas eu não vou entrar nessa discussão para não mudar o foco. Temos esse triângulo. Alguém vai entrar nesse triângulo, que é a Espanha. E quando é que a Espanha vai entrar nesse triângulo? Depois dessa historinha que eu vou contar aqui para vocês. Vocês estão me escutando? Ótimo. Quem era o rei de Portugal na época? Um cara chamado Dom Sebastião. A expressão dom é um título de grandeza. Na língua portuguesa de Portugal, significa o maior, senhor. Tanto é que é uma gíria usada por alguns cantores de funk, rap, e aí dom. Enfim, Dom Sebastião era um rei católico e ele tinha um sonho. Ele acreditava que havia um Eldorado de riquezas no centro da África. Então ele tinha duas ambições: conquistar o centro da África e converter os povos católicos, os povos africanos ao catolicismo. Então vou repetir isso. Dom Sebastião era um rei católico e esse cara tinha duas ambições. Seriam as realizações da vida dele: ir para a África e encontrar um Eldorado cheio de diamantes, de ouro, e também converter os africanos ao catolicismo. Só que esse cara vai para lá por volta de 1776 e em 1786 esse cara desaparece. 78. Ele desaparece. Quem era o próximo pretendente ao trono? Dom Sebastião não tinha filhos. Ele só tinha um tio, que era um cardeal. Tio, cardeal de Lisboa, chamado Dom Henrique. Só que esse cara já estava velho. Esse cara tinha 66 anos. E ele assume a coroa portuguesa. Esse cara também não tinha descendentes, ele não tinha filhos, ele não tinha parentes. Essa família, que é a família... Olha, esqueci o sobrenome dessa família. Depois eu lembro. Não tinha descendentes ao trono. Qual que é a ironia da história? Dom Henrique, quando assumir a coroa, vai ficar com a coroa apenas 2 anos. E quando ele completar 68 anos, ele vai morrer. Então, quando é que a monarquia portuguesa acaba? Em 1580. Perdão, viu? Estou errando aqui. Dom Sebastião morreu em 1576. E o cara assume em 1578. Façam essa correção aí. Deixa eu só repetir isso aqui para ficar claro. Quem era o rei de Portugal na época que eu estou falando para vocês? Dom Sebastião. Quais eram as ambições desse cara? Dominar a África em busca de ouro, pedras preciosas e converter os muçulmanos ao catolicismo. Ele chamava esses caras de mouros. Era a luta contra os mouros. Eu queria acrescentar uma curiosidade aqui para vocês. Até hoje, tem muita gente que acredita que Dom Sebastião um dia vai voltar da África em navios feitos de ouro
e vai tirar as pessoas pobres dessa realidade. Isso vira um movimento religioso, sebastianismo, no interior do Nordeste. Tem pessoas que fazem as estatuetas de Dom Sebastião, baseada no imaginário, baseado em imagens que vieram com os marinheiros, e você encontra em algumas casinhas, principalmente no Agreste, lembrando da aula passada, que há o sertão e o litorâneo, e que a gente acabou construindo uma imagem sobre o que é o sertão e que muitas das vezes não é isso. Quando eu falo de região Agreste, eu estou falando de um bioma chamado Caatinga, ou, como está escrito, Caatinga. O sebastianismo, por exemplo, já foi tema de novela. Tem uma novela que saiu na Globo. Professor, a Globo lixo? Não, velho, para com isso. Se você não gosta da mídia, ok, mas estamos falando da produção de novelas. Professor, eu não assisto novelas. Tudo bem, velho. Se chama Cordel Encantado, que é uma novela de 2011. Não sei se vocês chegaram a olhar, estamos falando aí de 9 anos atrás. E há um ator, ó, Maria Amília falou que ama. Tem um professor da UFG, que o doutorado dele, e não é o único, só para vocês verem o nível, ele fez doutorado sobre as novelas brasileiras e de como as novelas constroem uma imagem do passado e as pessoas passam a achar que aquela imagem é o passado como ele foi, quando na verdade aquela é uma versão do passado. Tamanho é o poder das novelas na mente das pessoas. Então ele mostrou, analisou várias novelas históricas. Eu tenho essa tese aqui, mas eu ainda não a li. Eu tive aula com esse professor. O cara era noveleiro, assim. Eu achava engraçado, até que ele falou assim, meu objeto de estudo do doutorado foi novelas. Eu sou um dos maiores especialistas em novelas. Lembrando que para as novelas de época serem feitas, há uma comissão que contrata historiadores para fazer consultoria de como eram as roupas, de como eram os móveis, a linguagem, o modo de andar, a alimentação, enfim, vocês sabem disso. Nessa novela Cordel Encantado, havia um personagem chamado Miguelzinho. Miguelzinho foi interpretado pelo Matheus Nachergaile, que é, para mim, um dos melhores atores que tem na teledramaturgia brasileira. O cara é fora de série, já ganhou vários prêmios. Para você lembrar quem é que eu estou falando, ele fez um filme e uma minissérie chamada Alto da Compadecida. Inclusive foi quando criaram o meu apelido Chicó, né? Não sei se vocês se lembram do João Grilo e o Chicó. O Chicó era o Celton Mello. Professor, você está falando de novela, 8h45, eu estou pagando seu salário para ter aula. Velho, tem tudo a ver. Não fica achando que eu estou enrolando. Viu? Eu estou construindo uma história bem mais complexa do que simplesmente ficar lendo uma apostila. Na novela, o Miguelzinho é um beato. O que é um beato? Até hoje isso é um motivo de preconceito. É aquele homem, em geral é um homem, mas tem mulheres também. Só que a mulher já, pelo machismo, vira freira, o homem vira beato. É aquele homem que devota a vida a Cristo. Deixa a barba crescer, ele cultiva o desapego material e passa a pregar a palavra de Deus para as pessoas. A gente chama esses caras de Messias. E qual que era a principal crença de Miguelzinho na novela Cordel Encantado? Ele tinha uma estatuetinha que ele andava sempre com ela na mão, de um rei chamado Dom Sebastião. Então ele pregava dizendo assim, retirantes, sertanejos,
Povo do Nordeste, não fiquem tristes, suportem os sofrimentos, as condições, porque um dia o nosso rei voltará abençoado por Deus, trazendo riquezas para nos tirar dessa pobreza. O cara estava falando de quem? De Dom Sebastião. Então percebam bem, como um rei, na verdade esse cara morreu, velho. Não tenho dúvida disso. Sei lá se ele foi picado por uma cobra, ou algum leão, uma leoa comeu ele, um crocodilo, até mesmo um hipopótamo pegou ele num rio, ou esse cara foi morto por tribos selvagens, ou ele mesmo caiu, quebrou a perna e ficou lá agonizando do jeito que ele era tosco. As histórias sobre Dom Sebastião é que ele era extremamente tosco, assim, para não dizer burro. Então não duvido nada que ele tenha morrido por conta própria, assim, sem interferência de ninguém. Mas a crença é de que ele vai voltar. Eu cheguei no limite da aula, amanhã eu volto nisso, ainda tem uma discussão muito massa sobre ditadura militar através de uma obra do Chico Buarque. Para quem nunca ouviu uma música chamada Cálice, ele escreveu uma peça chamada Calabar, que faz uma referência a esse período, e aí eu vou analisar ela amanhã. Gente, desculpa a viagem, viu? Viagem demais. Obrigado pela participação. Um ótimo dia para vocês e até amanhã, viu? Tchau, Natália. Se cuida, viu? Até amanhã. Obrigado, Júlia. Que bom que você gostou. Tchau, Diegão. Até amanhã, meu caro. Até amanhã, Otávio. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.